Então, nós vamos falar hoje sobre inteligência artificial no atendimento, como economizar tempo e entregar para as pessoas experiências que elas adoram, né? Antes de eu começar a falar com vocês aqui, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei. Eu trabalho desde 1990 com tecnologia, estou aí desde o comecinho da internet, foi aí que eu passei a ser chamado de Internei. E eu vou falar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre como na utilização de inteligência artificial no atendimento. Inteligência artificial é um assunto que eu tenho estudado há muito tempo. Hoje eu dou aula sobre inteligência artificial na SPM, no INSPER, na USP e no IBGC. E vou deixar para vocês no final o link para vocês baixarem o meu livro Engenharia de Prompts. Ele é um livro que ele é um best-seller na Amazon. E eu vou deixar disponível para vocês que estão me acompanhando aqui hoje, né? Quem já gastou mais de 25 minutos esperando na fila do saque, né? Se quiser, coloca aí no chat sim, aí, só para a gente saber que vocês estão acompanhando, sim, já passou por isso, né? Sabe aquela, Nizam, aquela coisa do pessoal fala assim, será que todo mundo não preferia ser atendido por um, até mais, né, Rami? Às vezes o pessoal, eu já viram essa pesquisa? Na pesquisa fazem assim para as pessoas, você prefere ser atendido por um humano ou por uma IA? E o pessoal gosta muito dessa pesquisa porque eles usam assim, a maioria das pessoas respondeu que quer ser atendido por um humano. Na verdade, tem muitas pesquisas assim. Eu costumo dizer que a pergunta dessa pesquisa é que ela está muito errada. A pergunta certa seria a seguinte: você prefere ser atendido por uma IA ou esperar 30 minutos para falar com um humano? Quando você diz para a pessoa que ela pode ser atendida imediatamente por uma IA, se a IA não conseguir, ela vai encaminhar para um humano, aí as pessoas mudam completamente a resposta. Não, eu prefiro tentar com a IA. Se a IA der problemas, eu vou falar com o humano, melhor do que eu ficar esperando o humano direto, né? Isso que a gente está falando acontece muito hoje em dia e as pessoas têm dúvidas sobre a adoção da inteligência artificial. Eu queria trazer alguns dados e algumas informações adicionais para vocês entenderem que a inteligência artificial ela já está num ótimo nível de maturidade. Primeiro, que a gente está falando de uma nova inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela tem 4 grandes campos. Tem inteligência artificial preditiva, que é muito dos chatbots antigos, que vocês vão falar assim, mas aqueles chatbots são muito ruins, eu prefiro ser atendido por um humano porque a IA é muito ruim. Primeiro que eram outra IA, era a IA preditiva. A IA que sugere para você uma série na Netflix, a IA que sugere para você uma música no Spotify, a IA que verifica se aquela compra sua do cartão de crédito foi fraude ou não foi fraude. Essa é a IA preditiva, ela trabalha para outros sistemas, ela detecta padrões. Nós estamos hoje com a IA generativa. É a IA que você conheceu no ChatGPT, no Gemini, no Claude, que ela permite que os chatbots mais atualizados, eles criem conversas mais convincentes, mais realistas e acessem grandes bancos de informação para poder te responder com mais precisão, né? E se vocês estiverem curiosos, né, agora a gente está entrando na fase da IA agêntica, eu falo entrando, apesar de muita gente falar da IA agêntica, porque ainda tem muito problema, as empresas ainda estão testando internamente, não é uma aplicação que está em larga adoção, mas é o que está sendo desenvolvido no momento, testado no momento, em breve a gente vai ter IA agêntica em vários lugares. E o pessoal já está trabalhando na próxima fronteira, que é a inteligência artificial física, a inteligência artificial robótica, né? Tem inclusive uma startup americana que você pode chamar alguém para limpar sua casa de graça. Mas em troca, a pessoa que está limpando sua casa vai usar a câmera, vai usar sensores e vai documentar todos os movimentos para depois treinar um robô. Então é isso que está vindo por aí. Mas voltando ao nosso assunto do atendimento, tem um case que eu gosto muito, que ele já tem alguns anos, é o case do Banco Mercantil. Por que eu gosto muito desse case? Primeiro, que eles colocaram IA no atendimento e as pessoas não perceberam que era IA. Por que não perceberam que era IA? Tinha 2 coisas bem interessantes que o bot fazia. Ele demorava para responder, ficava lá digitando, porque quando você escreve e do outro lado a resposta vem imediatamente, você sabe que é um bot, ninguém escreve assim tão rápido. Então esse bot do Mercantil, primeiro que ele esperava um pouquinho para responder, isso era um ponto. O outro ponto é que esse bot do Mercantil, ele às vezes inseria algum erro de digitação se a pessoa do outro lado inseria também, para imitar um pouco o usuário, né? Isso fazia a pessoa do outro lado sentir que era um humano, né? O ponto mais importante aqui não é imaginar que era um humano ou imaginar que era uma IA,
é se realmente resolveu o problema. Né? Quando perguntaram para as pessoas se estão satisfeitas com o atendimento, o NPS deu de 80 e poucos, mais de 80. Só para vocês saberem, acima de 75 no NPS é uma métrica considerada de excelência. E o último número, que talvez seja o que eu mais gosto desse case todo, o foco do Banco Mercantil são pessoas com 55 anos ou mais. Eles têm três faixas de público, a última faixa de público é mais de 75 anos. E é esse público que estava utilizando o bot do WhatsApp e gostou. Muita gente fala assim, a gente mais velha não gosta de tecnologia, o pessoal que os usuários do Banco Mercantil usaram e aprovaram o chatbot. Ou seja, o problema não é o chatbot. O problema é se ele está funcionando bem ou não, se ele foi bem configurado ou não. E aqui é um exemplo, é um dado da McKinsey, numa pesquisa global, do que as empresas estão utilizando inteligência artificial e o que está efetivamente funcionando. Nesse caso, né, e a resposta, quando a gente fala de atendimento, foi 35 a 45% estavam tendo sucesso. Aí você vai falar assim, Dinei, tem muita gente então que está dando errado ainda, né? Está dando problema, mas veja só, de 35 a 45% das empresas já encontraram como fazer chatbot de atendimento que funciona muito bem. Então, existe um caminho que funciona muito bem, o pessoal não conhece muito ainda esses pontos hoje. O que você precisa para o seu chatbot funcionar muito bem, né? Já dando uma primeira dica, né? Mapear o processo, redesenhar com inteligência artificial, medir, deu certo, aí você escala. Sem a gente medir, a gente não tem como saber o que deu certo e o que não deu certo. Mas é importante você levar isso a sério porque falar no canal do cliente, falar ali no WhatsApp, falar no Instagram, falar no TikTok, por SMS, por Facebook, é muito importante porque é onde você tem a resposta melhor do cliente. Falar aonde ele está. Então, às vezes você tem um canal de atendimento em uma plataforma só, às vezes você está focando hoje no e-mail, você está focando na ligação, mas as empresas que estão hoje trabalhando com mensagens, né, e 8 em cada 10 empresas, né, o cliente prefere, quando perguntado, o cliente prefere utilizar mensagem do que utilizar telefone ou e-mail. Estou dizendo para você não usar o telefone ou e-mail, mas entender que falar por mensagens é o modo preferido do cliente. Então, esteja onde o cliente está. E o cliente realmente, o que o cliente quer você falar por mensagem? Porque ele economiza tempo. O tempo do cliente é a coisa mais importante. Eu vou contar uma história para vocês, do meu tempo de consultor ainda. Essa história já vai fazer uns 10 anos, pelo menos. Eu estava numa startup e perguntando para eles assim, o que é o sucesso do produto de vocês? Eles falaram, o nosso produto é mais barato, o nosso produto é melhor, né? E eles já tinham clientes, não é que eles não estavam vendendo. Eu falei, legal, deixa eu saber se os clientes concordam, né? Porque é uma coisa muito comum, a empresa fala uma coisa, o cliente outra. Perguntei para os clientes o que que eles estavam, por que eles gostavam do produto. Ó, por que vocês compraram? Por que vocês continuam usando, não cancelaram? O que que vocês têm a dizer? Eu falei assim, olha, esse é o principal valor desse produto. A resposta disparada, mais de 85% das pessoas responderam, né? Eu mandei um questionário para todos os clientes, tempo. Eu gosto desse sistema porque ele me ganha tempo. Eu continuo usando porque ele me ganha tempo. Então, o que seu cliente está querendo é tempo. Quando você atende com a IA, você está economizando o tempo dele. Você está entregando mais rápido para ele. É isso que ele está procurando. Né? Não é que ele não quer falar com gente, não é que ele não gosta de gente. Você dá dando uma opção para ele poder atender mais rápido. Né? E texto é a aplicação hoje que tem melhor performance com essa nova inteligência artificial que eu falei para vocês, inteligência artificial generativa. E antes, os chatbots, quando eles não tinham inteligência artificial generativa, que talvez seja o chatbot que você não gosta, é o chatbot com regras rígidas. Se falar isso, eu respondo isso. Se não falar isso, eu não sei responder. Né? Então tá fora do script, o chatbot não sabia responder. A pessoa fala, o chatbot é horrível, eu falo, ele não entende. Só posso escolher 1, 2, 3, 4, 5. Se for para fazer assim, era melhor ligar, né? Agora, ele entende linguagem natural. Ele entende o que você escreveu de qualquer maneira, ele entende o significado, e baseado no que você perguntou, compreendendo ali todo o contexto da sua pergunta, ele te responde com o mesmo contexto e no mesmo tom de voz. Então, mas obviamente isso precisa de uma calibragem. Essa é a parte que não mudou. Né? Então, Dina, eu posso plugar qualquer IA aqui, ela vai funcionar instantaneamente? Qualquer pessoa que está oferecendo isso para vocês, ela não está contando toda a verdade aí. Tem mais detalhes. Você precisa calibrar
ela para o seu cliente precisa subir a sua base de perguntas e respostas. Eu vou falar para vocês um pouco mais de detalhe de como faz isso e depois o Rami vai mostrar na prática para vocês. Tá? Então, a inteligência artificial ela vai ser o seu primeiro atendente. Como é que vai funcionar? Ela responde ali 24 horas, ela acessa o histórico do cliente, ela resolve casos simples e recorrentes, que geralmente é mais de 80% do seu atendimento. Casos complexos, ela vai passar para uma outra pessoa. O humano, ele continua, mas agora é o especialista. Ele atende aquilo que a inteligência artificial não conseguiu resolver. Ele vai resolver casos de complexos, de alto valor, né, onde precisa de uma empatia, de um julgamento profundo, onde você não deu liberdade para a IA tomar decisão. Olha, se acontecer isso aqui, eu prefiro que passe para um humano, não quero que a IA decida sozinha, porque é um caso muito sensível. Ednei, mas eu posso confiar na inteligência artificial nesses casos gerais? Quando você já tem documentação, você pode confiar bastante na inteligência artificial. Eu trouxe um caso aqui para vocês que é bastante complexo porque ele é da medicina. Esse é um exemplo que eu dou lá nas minhas aulas na USP, onde eu treino médicos, e eles me perguntando, mas hoje a IA já consegue atender muito bem? Isso aqui é uma pesquisa, se você quiser acessar essa pesquisa, esse QR Code, se você estiver muito curioso com os dados, mas como é que funciona essa pesquisa, eu vou contar para vocês, sem vocês precisarem acessar ali o paper do Google. O Google criou um chatbot chamado Amy, né, que é de atendimento médico, e testou ele com casos de usos clínicos. Né? As pessoas faziam perguntas e do outro lado a pessoa não sabia se era um humano ou uma IA. Não contaram para elas. Falou, ó, você vai falar dos seus sintomas, você vai receber uma recomendação. E você vai avaliar esse atendimento médico sem saber se você falou com o humano ou com o robô. E aí as pessoas avaliaram. Quando elas falaram com o humano, é a notinha que está em azul ali do PCP. PCP é uma sigla em inglês para Primary Care Physician. É médico de primeiros cuidados. Então eram problemas simples, não eram problemas muito complexos aqui. A notinha dos médicos é em azul, a notinha em rosa é do chatbot da AI. Quanto maior a nota, ou seja, melhor, fica mais para fora no gráfico. Quanto menor a nota, pior, fica mais para dentro no gráfico. Pegaram essas conversas e deram para dois públicos avaliarem, né? Um foi o próprio paciente no final da conversa avaliando. Outro foram especialistas médicos que olharam a conversa e deram a nota também. Do lado dos especialistas, tanto quanto do lado dos pacientes, você vai ver que a inteligência artificial ganhou em todos os quesitos, teve um empate ali na recomendação, mas tem uma parte aqui que me assustou muito, que foi da empatia. Olha só, na empatia, se você prestar atenção no gráfico, é onde teve uma distância maior da AI para o médico humano. A AI ganhou uma nota muito maior em empatia do que o médico humano. Dinei, mas a IA, ela tem empatia de verdade? Não. Essa aqui foi perguntar para a pessoa: você acha que teve empatia aqui? A pessoa falou que sim, o paciente. Mas eu já digo para vocês que a IA ela não sente, ela não tem emoção. Então, o que fez as pessoas darem uma nota mais alta em empatia? O segredo foi o tempo. A inteligência artificial ficou mais tempo conversando. Porque o que acontece? A inteligência artificial não tem meta de tempo de atendimento. Ah, você tem que atender tantas centenas de pessoas hoje. Não, ela não tem essa meta. Ela pode ficar conversando o tempo que quiser, ela não tem pressa. Ela atende sem pressa, ela conversa, tira todas as dúvidas, faz todas as perguntas. E essa atenção, essa dedicação da inteligência artificial em atender as pessoas foi interpretado pelo paciente ali no caso, como empatia. Falei assim, ninguém está correndo para me atender. Estão dando atenção, estão conversando comigo com calma, eu estou mais feliz aqui. Então, foi isso que fez as pessoas darem mais nota. Quando você coloca o seu chatbot, não somente ele atende mais rápido, como ele fica conversando o tempo que a pessoa precisar. Ele tem mais atenção, e essa atenção é vista também, tem um significado emocional também. Eu dei atenção para você, eu dei meu tempo para você. Ela economiza o tempo da pessoa e está disponível o tempo que ela quiser. Mas, como eu já falei, e aí eu vou trazer outro número, tem que tomar cuidado, porque não é só plugar e sair funcionando. Hoje, quando perguntaram para as empresas, isso é uma pesquisa do MIT do ano passado, está bem recente ainda, não tem nenhum ano essa pesquisa. Os seus projetos aí de inteligência artificial estão funcionando ou não? Perguntaram para as empresas. 95% das empresas falaram que não saiu do piloto. Começamos a testar aqui e não deu certo, não funcionou. O que aconteceu? Qual que é o problema? É porque o pessoal
não repensou por conta da IA, só automatizaram do jeito que estava. E o jeito que está na empresa hoje, gente, vamos ser sinceros, a maioria das empresas está no caos. Quando você liga para falar com um humano, o atendimento, muitas vezes, ele está caótico. E aí você vai colocar a inteligência artificial no mesmo caos, agora você tem o caos mais rápido. Né? Então, antes dava uma quantidade de problemas por dia, agora dá 10 vezes mais problema, porque você acelerou, inclusive, os problemas. Né? Então, você tem que primeiro organizar esse processo. Né? 3 pontos importantes para você organizar. Ednei, eu tenho para IA ter uma base do que responder. Eu vou jogar lá todas as conversas que eu tenho. Não, você vai jogar todas as conversas que você sabe que o problema foi resolvido. Se você jogar as conversas onde o problema não foi resolvido, a inteligência artificial vai reproduzir respostas que não resolvem o problema do cliente. Eu tenho que só dar para ela exemplos de respostas bem resolvidas, que o cliente falou, resolveu o problema, estou satisfeito. Né? Agora, uma vez que você tem o objetivo claro do que você quer resolver, você vai repensar um fluxo que eu vou resolver para esse cliente. Como é que vai ser? Como é que geralmente o cliente chega no atendimento e como é que eu encaminho ele para resolver? Como é que você sabe esse fluxo? Você tem que olhar outros atendimentos que você já fez, que daí você consegue otimizar esse fluxo. A inteligência artificial, ela vai entrar depois no processo. O que eu quero dizer depois do processo? Você parou, pensou no processo, pensou nas perguntas, pensou nas respostas, que problema vai resolver, que problema não vai resolver. Você tem um plano, agora você vai para a inteligência artificial. O pessoal quer sair plugando a inteligência artificial antes de pensar. Nós temos que pensar nos problemas, refletir sobre os problemas, organizar os problemas, para depois transferir isso para a inteligência artificial. Então, às vezes, falta a organização. A inteligência artificial, num processo ruim, ela é só um processo ruim mais rápido. Ela não vai fazer os problemas sumirem. E muita gente fala de nem mais e os empregos, né? Eu demito todos os atendentes, troco todos os atendentes. Na maioria das vezes, a resposta sincera é não. Você pode diminuir, você pode ter menos pessoas, né, quando a IA está funcionando, mas você fala assim, Digine, mas eu vi vários casos aí de que demitiram um monte de gente. Olha, tem uma pesquisa eu coloquei até o link ali no rodapé para vocês, que 55% dessas empresas que falaram que demitiram todo mundo por causa de IA, contratou de novo. O que eu tenho visto é que tem funcionado, na verdade. Você coloca ela para funcionar durante um tempo, e às vezes você demite, às vezes não. Às vezes não demite, Ednei. Esse caso que a gente estava falando antes aqui, esperei 25 minutos, esperei 30 minutos para ser atendido. Claramente, você tem muito volume, né, bem maior do que os atendentes que você tem. Os atendentes não estão dando conta. Quando você coloca a IA, os atendentes agora vão passar da conta porque a IA vai jogar só os casos mais complicados para ele. Então, você estava antes com menos gente do que você precisa. Agora, você mantendo as pessoas, você consegue fazer um atendimento super bem feito. Então, na maioria das vezes, você vai preservar as pessoas. Ah, não, hoje a gente não tem fila de atendimento. Vou colocar uma IA? Nesse caso, provavelmente sim, a gente vai precisar de menos pessoas ali no atendimento. Então, a resposta não é sempre sim. Né? Todo mundo está tratando aí como se a IA fosse roubar todos os empregos imediatamente. Já tem 3 anos que a gente está na era da inteligência artificial generativa, ainda não chegamos nesse ponto onde ela está efetivamente desempregando tantas pessoas assim. Tem muitas notícias, mas como a gente está vendo aqui agora, algumas dessas notícias são exageradas. Né? Vamos voltar aqui agora para a causa dos fracassos. Né? Então, um ponto é que eu já falei, que a tecnologia não pode ser ponto de partida. Começar pela tecnologia é uma causa do fracasso. Começa por onde? Processo estruturado. Outros dois pontos que eu não falei ainda, vou trazer aqui para vocês com mais detalhes. Os dados, às vezes, eles não estão preparados, não estão organizados. E o 3 é a gestão da mudança, que ela foi ignorada. Né? Qual dessas 3 causas aí que vocês mais reconhecem? Não só para saber se vocês estão aqui comigo ainda. Ó. Um é o quê? O pessoal, você recebeu do seu chefe a seguinte demanda: precisa botar IA aí, precisa usar IA para resolver algum problema, mas não disse para você qual problema que era para resolver. Né? O 2 é você precisa usar IA, precisa ter os dados. Onde estão os dados? Não sei, está espalhado em planilha, está no WhatsApp, está na cabeça de alguma pessoa. Né? Não estão preparados para a inteligência artificial. E o 3 é você tem que usar IA, mas ninguém te explicou como usar IA, ninguém te treinou para usar IA, ninguém te preparou para usar IA. Você está tendo que usar IA
sem apoio nenhum. A Steph falou que ela está ali com os dados não preparados, né? Tem que fazer um chatbot atender, aonde que está as informações? A informação está na cabeça das pessoas. Não sei de onde tirar a informação para a inteligência artificial funcionar, né? Vamos falar um pouquinho desse ponto 2, então, que é o ponto dos dados, né? Sem você ter uma base de dados organizada, né, a inteligência artificial não funciona. Felizmente, ela já existe na sua empresa. O infelizmente é que ela não está organizada ainda. Onde você pode procurar esses dados muitas vezes? No WhatsApp do pessoal que está atendendo, você pode exportar as conversas. Na cabeça do especialista mais antigo, entrevistar a pessoa, você que está mais tempo aqui atendendo, quais os problemas, quais as respostas. Numa planilha, às vezes tem uma planilha na máquina das pessoas com atendendo, às vezes tem uma planilha, ela está compartilhada na nuvem, às vezes está espalhada em planilha, e às vezes está nos e-mails. O atendimento também acontece no e-mail, você consegue nos e-mails levantar como é que foi esse atendimento. Você já tem tudo que precisa, não está organizado, o grande trabalho é organizar tudo isso para depois jogar no chatbot. Isso é muito importante, por quê? Porque sem essa base de dados, a inteligência artificial vai alucinar. O cliente vai perguntar, a inteligência artificial não tem o contexto correto, ela vai inventar uma resposta, o cliente vai ficar irritado, é pior do que você não ter inteligência artificial. Um caso que ficou bastante famoso por aí é o da Air Canada, né? Se você não ouviu esse caso antes, deixa eu te contar a história. A pessoa entrou em contato com a Air Canada através do chatbot para perguntar: vocês têm tarifa de luto? O que era tarifa de luto? Tarifa de luto, várias companhias aéreas têm, não sei se vocês conhecem. Ela permite que você viaje e pague uma tarifa bem menor. Às vezes ela é um décimo do valor, às vezes metade do valor, é uma tarifa muito mais barata. Mas em que casos que essa tarifa de luto existe? Você está viajando de última hora porque uma pessoa muito importante para você, ela está na UTI, ela morreu e você tem que ir no enterro, né? Diferentes companhias têm diferentes critérios aí de que tipo de pessoa, né, você pode fazer. Um parente, um pai, uma mãe, um irmão, na imensa maioria das vezes está coberto por isso. Bom, minha mãe está na UTI, ela pode morrer a qualquer momento, vou viajar de última hora. A companhia aérea, a Air Canada, tinha um processo de luto, tarifa de luto? Sim. Como é que essa tarifa de luto funcionava? Você avisava antes de comprar e de até 7 dias depois você mandava a documentação. Quer dizer, você chegava no lugar, você pedia uma declaração médica da UTI ou um atestado de óbito para enterro, mandava para a Air Canada, estava tudo certo com a sua tarifa de luto, eles debitavam só o valor descontado no cartão, em vez de debitar o valor cheio. Né? Fazia uma reserva no cartão, depois debitava parte do valor. O que o chatbot respondeu? Tem tarifa de luto? O chatbot respondeu sim, essa parte ele acertou. Mas aí depois ele falou o seguinte, aí a pessoa perguntou, o que eu faço? Ele falou assim, só comprar passagem e até 30 dias você manda a documentação. Então a pessoa não avisou, ela mandou a documentação fora do prazo, e aí quando ela mandou a documentação fora do prazo, falaram, olha, não é assim que usa a tarifa de luto não. Ele falou, como não? O seu chatbot falou para mim. Ah, mas o chatbot lá é uma inteligência artificial, às vezes ele erra. Ele falou assim, mas não é problema meu, que às vezes erra. Ele entrou na justiça e ele ganhou o direito, ganhou uma indenização. O que aconteceu com esse chatbot? Ele é um chatbot que estava mal configurado. Provavelmente estava tudo misturado as políticas e ele respondeu uma política baseada no conteúdo de outra política, misturou as respostas e o cliente não só ficou irritado nesse caso, como processou a companhia. Então, o que eu vou colocar então na base de conhecimento, Ednei, para eu não ter problema igual a Air Canada teve? Né? Você vai colocar perguntas reais, que você não vai inventar, deixa eu imaginar o que o cliente pergunta. Não, gente, vamos olhar o atendimento do passado, ver o que o cliente realmente pergunta em 80% das vezes. Você olhar assim, olha, olhando todos esses. Você pode usar, inclusive, inteligência artificial para te ajudar a fazer isso. Você sobe lá as perguntas e respostas, fala para ela assim: quantifica as perguntas, né? Agrupa as perguntas similares e quantifica. Você pega o 80% ali, que é o grosso das perguntas, é esse que você vai trabalhar, perguntas reais que o cliente fez. Aí, para essas perguntas reais, você vai dizer para a inteligência artificial quais são as respostas adequadas para cada pergunta. Você não vai pegar de novo todas as respostas para aquela pergunta, você vai pegar as respostas que funcionaram. Você deu a resposta, perguntou para o cliente: está satisfeito com essa resposta? Resolveu o seu problema? Ele falou: sim, está tudo bem. Essas respostas onde o cliente ficou satisfeito, disse que está tudo bem, é as respostas que você vai colocar na inteligência artificial. Você vai treinar ela com as melhores respostas. Né? Você vai definir o tom de voz da marca. Como é que sua marca fala? Ela é mais séria? Ela é mais brincalhona? Ah, se a pessoa estiver falando de um problema grave, você vai mudar o tom, né, de brincalhão para mais sério. Então, tem que falar um pouco de tom de voz da marca.
e você tem que dizer o que a IA nunca deve responder. Se perguntarem sobre isso, não fale. Se perguntarem sobre isso, não fale. Né? Eu tenho um chatbot que é para recomendar curso, e eu já coloquei lá. Se a pessoa perguntar de futebol, de religião, de política, fala que eu não falo dessas coisas, volta para falar de curso. Então tem que falar o que ela nunca pode responder. Né? Então, e onde que está funcionando na prática, Ednei? Todos os setores podem usar chatbot? Gente, basicamente todos os setores. Mas a gente fala assim, onde tem casos de sucesso comprovado. Eu mostrei para vocês já no financeiro, em banco, né? Em e-commerce, tem vários e-commerce que estão funcionando muito bem. Muita gente está vendendo horrores por WhatsApp e é o chatbot que está atendendo, tirando dúvida ali dia e noite das pessoas para nunca parar a sua venda. No segmento de saúde e beleza, que as pessoas precisam de fazer agendamento de um procedimento de beleza, de um salão, né? De uma manicure, de uma série de coisas, fazer o agendamento, fazer a confirmação, ter dicas de que produto é mais adequado, não é? Tudo isso o chatbot faz, o chatbot consegue acelerar. Né? Ah, não tenho como ter recepcionista. Você pode ter a sua recepcionista digital agora, você pode ter o chatbot. Então, clínicas em geral. Né? E na parte de B2B serviços, a parte de B2B serviços, a gente sabe que, apesar do ciclo de fechamento de um serviço ser longo, a resposta ela precisa ser rápida. A pessoa está pesquisando. Se naquele momento que ela está pesquisando, ela mandou uma mensagem, você já respondeu, você consegue conversar com ela, você consegue marcar. Então, o chatbot ele consegue fazer esse atendimento rápido para que você já agende alguma coisa com aquele cliente e não perca ele naquele momento onde ele está pesquisando ali fornecedores. Então, esses são 3 exemplos onde o chatbot aumenta a sua produtividade, seus resultados de uma forma absurda, né? O que você ganha com isso, né? Além do óbvio que eu já falei do tempo, né? Você tem a escala, que você pode atender mais pessoas num horário maior, você pode ter um horário de atendimento que ele é mais elástico, um horário de atendimento no WhatsApp do que o seu horário de trabalho, efetivamente. Você começa a ter organizado, antes seus dados estavam espalhados em vários lugares, agora seus dados estão todos no lugar, você sabe quem atendeu, que hora atendeu, como atendeu, e você consegue ter os dados desses clientes todos organizados no único lugar. Você aumenta sua receita, você aumenta a sua satisfação, o cliente não tem que esperar, o cliente fica mais feliz. E quanto mais rodar esse processo, melhor esse processo fica. Você treina a base inicial, como eu falei. Vamos pegar lá as perguntas, as respostas, está tudo organizado. Coloquei na inteligência artificial, ela começa a atender. Você começa a medir. Olha, aqui funcionou, aqui não funcionou, aqui não funcionou, aqui não funcionou. Aí você vai lá e ajusta. Deixa eu mudar para ela dar essa resposta aqui. Essa pergunta aqui ela não vai responder mais. Essa pergunta aqui ela vai passar a responder, porque eu estou vendo que ela responde isso aqui bem. E agora a IA ficou mais precisa, né? E ela vai treinando aos poucos. Você precisa ir ajustando. Né? Isso é uma coisa muito importante. Né? Não necessariamente ela aprende tudo sozinha. Algumas coisas ela vai mantendo na base dela, ela pode melhorar esse aprendizado, mas a gente olhar o que está acontecendo lá e fazer ajustes é muito importante de tempos em tempos. Então, quais seriam os 3, né, principais passos para você começar agora isso? Né? Mapear as perguntas reais. Né? Pega dos últimos 30 dias de atendimento. Não precisa olhar todo o seu histórico de atendimento no passado, tudo que já aconteceu. Né? Você vai pegar os últimos 30 dias do atendimento, as perguntas reais, as respostas que funcionaram, aí é o ponto 2, onde o cliente entendeu que resolveu o problema dele, né? Em geral, pegar de preferência dos melhores atendentes, aqueles que foram melhores avaliados, essas são as respostas que você vai utilizar, e aí definir algumas coisas básicas, que ó, isso aqui você pode resolver, isso aqui você encaminha para um ser humano. Se acontecer isso aqui, você continua. Se acontecer isso aqui, você encaminha para um ser humano. Só fazer um mapa ali do seu atendimento. Né? Então, esse é o básico, vamos assim dizer. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade aí para colocar no chat para a gente fazer. Né? E aí, quero deixar dois recados finais, né? Antes de eu passar para o Rami. O primeiro é que tempo é o único recurso que você não compra de volta. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem no mundo. A inteligência artificial ela é excelente para a gente ganhar mais tempo se a gente usar bem feito. E uma vez que você estiver usando bem feito, estiver ganhando tempo, outra coisa que você tem que parar e pensar muito profundamente é o que eu vou fazer com o tempo que eu ganhei. Né? Então, o seu cliente vai ter mais tempo, você vai poder atender ele melhor, provavelmente ele vai voltar, e dentro da empresa você vai ter mais tempo também para investir naquilo que é estratégico, para investir naquilo que te traz mais resultado. Né?
Como eu falei para vocês, eu vou deixar aqui o meu livro para baixar. Se você ler esse QR Code, deixa eu ver aqui na tela que está funcionando, testei antes aqui, mas está direitinho. Se você testar o QR Code, ele vai abrir a página do meu livro. Vou deixar no chat aí também para facilitar para vocês. Coloquei aí no chat. Esse livro é sobre engenharia de prompts. O que eu ensino aí sobre prompts funciona no ChatGPT, funciona no Gemini, funciona no Claude, funciona no Copilot, funciona em qualquer IA generativa. No capítulo 9, além de ensinar engenharia de prompt, ensina também como é que você faz apresentações, imagens e vídeos, e dá recomendação de outras IAs, né? Além de ChatGPT, Claude, Gemini, tem outras IAs que você recomenda, Dinei? No livro tem um capítulo dedicado a isso. Então, aqui eu coloquei ele está à venda na Amazon, mas através desse link aqui você consegue baixar gratuitamente. Se você quiser exatamente esses slides aqui, Fludinei, queria esses slides porque tem lá falando de onde eu pego, onde está funcionando, tem umas pesquisas, né? Eu queria olhar essas pesquisas com calma depois. Vai no meu Instagram, é @internei. Não precisa me seguir, mas se me seguir eu vou ficar feliz. E manda uma mensagem para mim. Slick Flow, né? Presta atenção, né? Que é com dois E's, K-F-L-O-W. Slick Flow. Manda lá Slick Flow para mim, que você vai receber um link para baixar esses slides, né? E poder revisar a apresentação, revisar as pesquisas aí com calma. Bom, basicamente o que eu tinha para fazer isso, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vou passar para o Rami agora que ele vai fazer uma demonstração, mas se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui no chat, posso responder mais. Né? Se o Rami, né, ou a Bárbara quiserem fazer perguntas também, pode fazer, estou à disposição. Vou parar aqui minha apresentação, minha tela. Muito bom. Fechado, obrigada, Ednei. Agora a gente Obrigado. pode seguir com o Rami. Muito bom, Ednei, muito bom. Tá? Conteúdo muito rico aí pro pessoal aprender contigo. Uma coisa que você comentou do pessoal 50 a mais, né? Sim, E o brasileiro tem muito costume de mandar áudio no WhatsApp, né? E sim, hoje, com a tecnologia que a gente tem das IAs, aí as IAs elas lêem o áudio, ouvem o áudio, transcrevem transcreve. internamente e respondem esse áudio. Então, você consegue ter esse atendimento aí com o pessoal mandando áudio, pedindo, fazendo algum pedido, tirando alguma dúvida, aí a consegue interpretar aquilo lá e responder de forma bem assertiva, né? Isso é bem bacana, né? Exatamente. E o público 50 mais tem muito disso, né? O pessoal acaba mandando muito áudio na correria do dia a dia. É, Muito bom. E o Slick Flow já está preparado para receber áudio, então, também. exatamente, exatamente. A gente consegue, da mesma forma, ler os áudios, né? Ouvir e responder áudios, né? Por texto e também imagens, tá? Imagens com Muito texto. bom, Tá? muito Então, bom. se alguém tirar uma foto com um texto, por exemplo, da documentação, ela consegue ler o nome da pessoa, ler que a data de nascimento, e esses dados elas conseguem interpretar aqueles dados, né? Sensacional, Então, sensacional. isso são alguns recursos que o agente de A IA da parte de Slick Flow imagem, tem. quando vocês usam, quando né, você que está assistindo a gente aí, você usa ChatGPT, Claude, Gemini, quando você coloca a imagem, ele consegue ler também. Agora, o Exato. áudio, não. O áudio já é um recurso adicional que tem dentro aí do chatbot da Slick Flow. Muito bom. Isso aí, legal. Eu vou compartilhar minha tela, tá? E vou mostrar um pouquinho da ferramenta da Zigflow e como você faz tudo que o Ednei falou, né? De configurar a IA. E tudo que ele falou faz total sentido. A gente tem conversado, eu converso com bastante gente, né? Com bastante empresas. Aí você colocou as opções ali, um, dois e três. Qual etapa que a pessoa não está? Tem empresa que está nas três. Ela só ouviu falar, né? Que estão usando a parte da IA, mas ela não tem nada. Ela não sabe exatamente o que ela precisa, tal. Mas ela quer, virou uma questão daquela moda, entendeu? E ela busca, né, se adequar. Aí é nosso trabalho aqui, né, como comerciais da Execflow, explicar, entender e explicar toda essa parte. Vou compartilhar minha tela, vocês vão ver. Algumas atitudes, algumas ações, mas com certeza. Dentro da Zigflow, a gente tem toda a parte de configurar uma IA, tá? Então, exatamente como o Ednei falou, existe a forma de você criar um agente, tá? E esse agente, ele vai ter a sua base de conhecimento, que é basicamente você carregar com todas as informações da tua empresa. Então você carrega informações através do indexar a página do teu site, né, da tua empresa, fazer upload de arquivos, né, ou até mesmo colocar respostas, um FAQ, tá? Então aquele FAQ que você tem na empresa, que é um material
que muitas vezes, né, o cliente faz contato com você e a resposta já está no FAQ, mas ele manda a pergunta mesmo assim, ou a gente já consegue interpretar aquela pergunta e responder conforme você tem esse material, tá? Então, vocês conseguem anexar aqui um, uma base de conhecimento. Depois de anexada a base de conhecimento, aí a gente também tem a parte de o nosso agente de IA da Slickflow é conseguir acessar os dados daquele cadastro daquele cliente. Então, se é um cliente, já um cliente, ele tem algumas informações importantes, por exemplo, como a data de nascimento, como a região onde ele mora. Então, a nossa IA, ela consegue acessar alguma informação importante que ela seja importante e relevante para aquela conversa, tá? Então, a empresa de qual daquele cliente, o e-mail, data de vencimento de alguma coisa específica, de um contrato, alguma coisa desse sentido, aí ela consegue ler essas informações e responder baseado naqueles dados daquele contato, né, daquele lead, o cliente. Uma coisa também muito interessante que a gente desenvolveu a nossa IA na Zflow, antes a IA respondia em um bloco de mensagens. E era uma coisa que, tipo, ficava muito na cara que era IA. Era um texto muito grande. E geralmente a gente manda, né, conversando com amigos, familiares, a gente manda quebrados os textos, né, 2, 3, 4 blocos. E aí a nossa consegue fazer isso também. Então a gente tem essa parte de divisão de semântica de mensagens. Então a nossa IA, ela consegue dividir em mensagens mais curtas e mandar esse conteúdo ali para responder alguma pergunta, tá? E aqui é o playbook, tá? O playbook é como mesmo o Ednei falou, tem a parte de você usar uma IA para justamente, né, organizar as informações para treinar o agente de IA, de atendimento. Eu fiz, enquanto a gente estava conversando aqui, né, ouvindo você, eu criei um agente de IA chamado Internei, tá? Então, basicamente, eu vou dar uma persona para ele, né? Então, eu coloco uma identidade, uma persona exatamente como o Ednei falou. Então, você dá uma função, ó, a tua função é essa, agente. É ser um influencer especialista em inteligência artificial, por exemplo, né? Você vai dar um contexto, né? Por exemplo, você coloca ali o contexto que vão ser pessoas que vão mandar a palavra Slickflow lá no meu direct, no meu Instagram. É um exemplo também. E aí você vai dar um tom, um estilo. Ó, o teu tom é o empático, animado, direto e próximo, tá? Falar como alguém que entende muito do assunto, mas não querer parecer superior. O estilo, mensagens curtas. Idioma, sempre português. E jargões e expressões permitidas. Então usa expressões como top, bora, para trazer o quê? Essa proximidade com o público. Então, se é um público mais jovem, você pode trabalhar dessa forma. Se é um público, né, na área de advocacia, termos mais técnicos, então você vai dar o quê? Uma personalidade para essa IA. E é justamente isso na Execuflow que você consegue fazer. Então você vai colocar um título aqui, né? E aí você vai definir ponto a ponto aqui. E aí existe sempre um roteiro para essa IA seguir. Tá? Você tem que dar uma direção para a IA. Ó, IA, é o seguinte, tua função é essa, existe um roteiro aqui. Passo 1, cumprimente a pessoa quando mandar mensagem. Pergunte o nome da pessoa, pergunte de onde ela fala. Então são algumas perguntas que você vai fazer, você vai dar roteiro para essa IA seguir. Então isso é muito importante, porque ela tem que saber o que tem que fazer na hora que for fazer o atendimento, tá? Então tem a parte de diretrizes, muito importante também, que a gente configura, ajuda os nossos clientes a configurar, que é a parte de faça e não faça, tá? Então consulte sempre a base de conhecimento para dar a resposta certa. Então naquele caso aí da Air Canada, ela consultou a base de conhecimento, mas provavelmente aquela base de conhecimento ela mesclou com alguma outra informação de 30 dias. E ela falou, bom, preciso dar uma informação de 30, vou ter que dar uma informação de tempo, vou dar essa aqui que tem aqui. Mas provavelmente não tinha um título. Ó, cenário sobre a tarifa de luto, né? Então ela podia ter visto cenário, esse é o cenário, nesse cenário eu tenho essas regras que eu tenho que seguir. Então essa parte aqui é de faça não faça, tá? Então use uma linguagem mais menos corporativa e mais coloquial, então você consegue trabalhar essa parte de faça não faça, e aqui é onde você coloca aqui os cenários. Então você coloca aqui o cenário e você começa a definir. Pessoa começando do zero, pessoa que já usa IA, mas quer evoluir, pessoas com dúvida técnica específica, pessoa que quer saber se IA é para ela. Então, as pessoas vão chegar, por exemplo, no inbox do agente do Internei e vão fazer algumas perguntas. E a IA vai identificar o cenário que a pessoa está, o momento que a pessoa está na vida dela, né, ou na empresa dela, e ela vai entrar dentro desse cenário. E dentro desse cenário que ela vai trabalhar ali os passo a passos para, né, dar a resposta mais efetiva, a resposta mais assertiva, tá? E óbvio,
né? Usuário que pede para falar com alguém da equipe. Então, o usuário demonstrou alguma coisa que não fez sentido a resposta. A IA vai entender aquilo lá e vai transferir para um agente humano. Então, tudo que você imaginar no entendimento de excelência, a gente pode colocar aqui na IA, que é as melhores respostas. E essas melhores respostas a gente consegue treinar essa IA. E com essas IA treinadas, a gente sempre diz aqui na Zikflow que não existe uma IA pronta. Existe uma IA que a gente vai fazendo um melhoramento contínuo, tá? Então, tem isso. Aí tem toda a parte de regras, aí que eu trabalhei uma parte de jargões, né? Supondo que ela seja uma coisa mais amigável. Depois de configurar toda essa parte aqui, você tem a parte de você dar o próximo passo, que é definir os canais que você quer que a IA responda. Então, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no Messenger, tá? Nos canais da Meta. E também você vai definir o público, né? Então, o público seria o quê? É um público que manda a palavra-chave Zikflow, essa IA que vai entrar? É o público que vai ser fora do horário comercial? Final de semana? Então você consegue definir aqui vários filtros, né, e condições para que a IA entre. Então você define ali o melhor momento que a IA pode entrar ou em qual situação a IA pode entrar. Tá? Então você consegue também mesclar dentro da Zikflow o chatbot com o agente de IA. Tá? Então se a pessoa ela recebe um menu inicial, se ela quer falar com um comercial ou com suporte, se ela responder com um comercial, entra um agente de IA focado em vendas. Se ela falar que quer falar com suporte, que é o chatbot inicial ali, entra um agente de IA focado em dar suporte. Então, isso tudo você consegue fazer na Zikflow. E, além disso, você consegue definir as condições de saída, que a gente diz quando encerrar. Então, a IA tem um objetivo, tem um foco, e aí esse foco você vai definir. Que é um timeout, geralmente é a parte de a pessoa parou de responder, aí você faz um follow-up, né? Então, esse timeout que você define aqui em quanto tempo tem que fazer esse follow-up, 24 horas, 24 minutos, em 1 hora, em 2 minutos, em 15 minutos, então você define esse tempo aqui, aí a IA desliga e você faz uma outra ação, ou você retoma uma outra conversa com o vendedor, transfere para o vendedor para ele continuar a conversa. E também outras condições de saída são objetivo alcançado. A pessoa resolveu, quero contratar, quero dar o próximo passo, quero agendar uma visita. Então, o objetivo alcançado a gente consegue também transferir para concluir esse pedido, tá? E aí consegue mandar links também de agendamento, consegue mandar links de pagamentos, tudo isso é possível, tá? Então, todas Ô, Rami, são vou te cenários. interromper rapidinho, perdão. Só o Nizam que ele tem uma pergunta. Ele perguntou se dá para integrar no site. Sim, tá, perfeito. Dá sim, tá? A gente tem a parte do site que é o widget. Então você vai ter um pop-up ali, e aí vai ser basicamente uma IA que vai estar dentro do teu site ali. É possível sim, Nisa. Seria, não tá aqui, tá? Mas seria uma parte do widget que a gente consegue colocar. E depois de colocar todas as condições aqui, existe a parte de implantar, tá? Então, deixa eu só definir aqui todas as conversas. Se você acionar aqui só o WhatsApp passou para teste. Salvar e implantar. Deixa eu só definir, tirar isso aqui. Salvar e implantar. E aí, no caso, o quê? É gerado um fluxo dessa IA, que é justamente com as condições que eu estabeleci. Tá? E aí, a partir do momento que a pessoa manda uma mensagem, a IA entra. Então, aqui, ó, a IA foi criada, a gente internei, então, influência de inteligência artificial. Eu criei essa IA agora aqui, e essa IA aqui, ela vai estar no fluxo. Então, aqui, ó, a gente internei, e eu tenho aqui, ó, cliente enviou uma mensagem para você. Então, gatilho, ó, cliente enviou uma mensagem para você, o agente que eu defini aqui, opa, que é o agente internei, vai entrar em ação e ele vai aguardar qualquer momento aqui para a condição de saída, tá? E esse é o gatilho que eu defini, que é uma mensagem recebida no WhatsApp. Mas eu posso definir também uma mensagem recebida no Instagram, ou uma mensagem recebida de um anúncio, ou né, um comentário aqui, né, que a pessoa comentou uma publicação, um Reel, a pessoa respondeu um Stories, eu posso ativar também no direct da pessoa. Aqui é do visitante envia um formulário pelo Growth Widget, que esse aqui é do site. O visitante acessa uma página URL específica, também você consegue colocar a IA para ser acionada. Fechou? Acredito que é isso, tá?
A gente tem vários cases aí no nosso site também que mostram a performance da IA e, e o pessoal tem tido resultados bem interessantes. Tem um que eu gosto bastante, que é o de uma seguradora, que ela diminuiu bastante, aqui ó, da Electron, 80% dos atendimentos são resolvidos com IA. Os outros 20 passa para o humano, tá? E foi bem legal, né? Porque ele criou, eu acompanhei ele de perto, ele tem 8 IAs, né? Então ele tem vários diversos produtos, né? Então tem o pessoal que aciona o sinistro, tem o pessoal que quer falar de um ponto específico, então são várias coisas, tá? Tem até um podcast que eu fiz com ele aqui, bem interessante, que mostra um pouquinho aqui do que ele fala. Então é bem legal essa parte. Bárbara, é isso, tá? Apresentei aqui. Se tiverem mais dúvidas também, só nos contatar.